Olha o tempo que leva, séculos. Olha o tempo que leva. Obrigado, benção. Aleluia. Aí a pergunta que Jó falou era: há esperança para uma árvore cortada? Jó capítulo 14, versículo 17. Ele fala isso. Mas aí depois no contexto ele fala assim: mas ao cheiro das águas. A esperança para uma árvore cortada veio para aí. Cortou. A raiz secou. O tronco está morto. Seus ramos não brotam mais. A esperança, e ele diz: porque ao cheiro da água, aos cheiros da água, há um renovo. Volta a tornar os seus ramos e o seu broto. E novamente ressurge um novo renovo. Eita glória! Coloca para mim, fazendo favor, aquelas fotos. Agora sim, agora aquela foto. Aleluia! Eu achei o máximo essas fotos, irmão. Olha, ao cheiro das águas, irmão. Isso é só o cheiro da água, viu? Vê que coisa linda. Coloca outra, fazendo favor. Olha só. Eita glória! Só o cheiro da água. Coloca para mim, fazendo favor, outra. Deus poderoso. Olha. Isso é a glória de Deus, homem. Ao cheiro da água. Aos cheiros das águas. Não desista. Não deixe o diabo roubar em dias como esse o seu ânimo, o seu vigor, a sua vida. Não deixe de maneira nenhuma. Não deixe. Porque há esperança. E aí eu queria trazer um pouquinho os textos de Jó. No livro de Jó, eu vou ver se eu faço um pequeno resumo aqui. No livro de Jó, a gente sabe que, já ouviu falar que Jó era um homem justo, íntegro, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. E enquanto seus filhos muitas vezes pecavam, farrava, né? E muitas vezes se reunia lá e o Jó estava lá sacrificando pelos pecados dos filhos e pelo dele, para cobrir que nada de mal acontecesse a ele. Porém, Jó era um homem próspero. Irmão, há milhares de boi, de gado, de camelo, de fazenda, de servos, de propriedade. Um homem muito rico, ele era o mais rico da época. Sabe o que é rico? Ao ponto de criar inveja até no Petroncho, o fedorento. O fedorento estava mordido de inveja. Aí o que foi? Na reunião dos anjos, ele se vestiu, se trajou como um anjo de luz e foi lá. E quando os anjos do Senhor estavam se apresentando diante do Criador, o Senhor identificou logo e disse: o que viesse fazer aqui? Aí eles perambular pela terra. Meio maloqueiro, sabe? Que perambular, quem perambula é ou não é? Satanás meio mal. Eu vim só de perambular pela terra. Só faltou falar, mano. Está repreendido. Aí veio perambular pela terra. Aí o que aconteceu? O Senhor já sabia qual era o intuito dele. O que ele está fazendo aqui? Mas o Senhor já sabia. E já disse logo: visto lá meu servo Jó, homem íntegro, fiel, justo, temente a... mas também, né? Desse jeito, você dando tudo a ele. Deixa eu tocar nele para ver. Deixa. Aí o Senhor diz: pronto, está certo. Aí Jó capítulo 1, versículo 12. Saiu rapidamente Satanás dali. Eu acredito como um relâmpago. Ele e a sua coja toda. E de repente se ajuntou uns ladrão e começou a roubar tudo que ele tinha, juntou outra turma e começou a matar, e começou a cair fogo do céu, e os animais começaram a adoecer e morrer tudinho, e de repente bateu um vendaval e caiu e matou os 10 filhos de Jó de uma vez só, os 10. E Jó ficou de um dia para o outro a ver navio, sem nada, somente com a vida. E o que aconteceu? Mais uma vez, Satanás foi lá, de novo na reunião dos anjos,
E ele foi lá, vieste fazer o que aqui de novo? De andar e perambular pela terra. Mas de novo, o Senhor, visse lá que ele é íntegro, justo, temente a Deus, que independente da situação, ele não indaga o porquê, o como, o onde, e ele está firme. Também deixa eu tocar na pele dele para ver. Vá. E rapidamente ele saiu, foi tocar na pele de Jó. E aí Jó agora sem nada, e a própria vida ali dele também estava dizimada, destruída, ao ponto de só ficar um caco de teia para ele coçar as feridas, e uma mulher goteira no juiz dele, comendo o juiz dele. Eita, é forte, viu? Mas irmão. Porque numa situação fácil até que vai, a camarada suporta. Mas numa situação difícil que o cara perdeu tudo. E não tem nada, e só a mulher. Olha, tu tá em pecado mesmo. Tu tá em pecado mesmo. Deixa de ser teimoso, tu tá no erro, tu tá fazendo coisa errada, rapaz. Olha, amaldiçoa esse teu Deus aí, morre, seu gota. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse assim: mulher, tu fala como uma louca. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, até que bendito seja o nome do Senhor é verdadeiro, mas Deus tomou, está errado, irmão. Quem fez tudo aquilo com Jó? O diabo, não foi Deus. Esse dia eu vi algo bem interessante de uma pessoa fazendo entrevista. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? As pessoas não conhecem Jesus, irmão. O mundo aí está cego, alheio. E o cara perguntou para uma pessoa: você conhece Jesus? Ela já estava com a espada afiada mesmo, envenenada, e foi para cima do homem. E disse assim: ai, quem é esse Jesus aí? Porque se ele existisse, ele não deixava eu ser violentado e nem minha mãe ser violentada. E nós fomos violentados. E cadê Deus nesse momento? E aí, meu irmão? E aí? Quem fez aquilo com Jó? E quem fez aquilo com aquela pessoa? Mas ela sabe. Mas o diabo é expert em inverter essas coisas e atribuir a Deus. Por isso que muitas vezes, hoje em dia, as pessoas se acidentam, as pessoas ficam gripadas, e as pessoas morrem mais cedo. E filho, irmão, eu vou dizer algo aqui, dando uma, para nós não. Se a gente parar para pensar, milhares, milhões e milhões de pessoas morreram hoje. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. E crianças inocentes estão morrendo agora. Na guerra, milhares e milhares de pessoas. Pessoas estão sendo violentadas. Mulheres estão sendo, nesse exato momento, tragédias. Pessoas estão perdendo a vida agora em acidente de carro. Irmão, se a pessoa parar para pensar e começar a ver o mal, ela surta. Então, e cadê Deus? Deus está aí, onde a gente está olhando. Por quê? Porque agora, nesse exato momento, milhares e milhares de crianças estão tendo vida, irmão, estão vindo ao mundo. Milhares e milhares de mulheres estão engravidando nesse exato momento. Vocês estão entendendo? Então, milhares e milhares e milhares de pessoas estão tendo livramento, irmão. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas estão recebendo cura e salvação nesse momento. Está entendendo qual é a nossa ótica? Para o lado que a gente vê, o diabo sempre vai mostrar que a culpa é o Senhor. Eu não sou aqui advogado do Senhor, mas eu quero mostrar, irmão, a ótica que o Senhor me mostrou e que me faz viver feliz, irmão. Com esperança. Com esperança. Porque Deus levou meu marido? Porque Deus levou meu filho? Porque é normal um filho enterrar a mãe enterrar. Meus irmãos, a gente está nesse mundo a gente vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, esperança, irmão, uma firme convicção do que Deus vai fazer. Aleluia. E ali Satanás sempre tentando deturbar. E Jó, ele disse que era culpa de Deus. Por quê? Porque Deus deu, Deus tomou. Então quem está fazendo isso com ele naquele momento era Deus. E aí Jó tinha 3 amigos da onça. Diga assim, da onça. Por quê? Porque esses amigos
que se chamam Zofaz, Elifaz e Bildade. Esses 3 amigos foram lá visitar Jó, vê para aí. Sabe para quê? Para pisar no calo de Jó. Eles dizem, olha, tu é culpado mesmo, rapaz, tu tem coisa aí, tua ficha aí está suja, diz aí, fala esse segredo aí que você... Não, mas eu não tenho nada, não, é o Senhor. Não. E começou, irmão, o livro de Jó todinho, essas 3 bênçãos, é o livro de Jó todinho, é 42 capítulos. A maioria deles é tudo ele condenando Jó. Tudo. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmão. Licença aqui. Eita, Pai. Abençoado seja, Pai, essa pessoa que botou essa água aqui. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Irmão, você não sabe, irmão. Eita, glória, Pai. Esse pastor chora por tudo, né? Irmão, só eu sei o valor de uma água dessa. Eu vou beber de novo. Eita, Pai, obrigado, Senhor Jesus. Os amigos de Jó culpavam ele. Estavam errados, porque Deus já tinha uma palavra sobre Jó. Homem justo, íntegro e fiel. Então, os amigos de Jó, é como aquele crente que chega em você, você está passando por um momento de dificuldade, ele começa a dizer, está em pecado? Não, irmão, aceitei Jesus, já, não, mas está gripada, está com essa doença e tem pecado aí, irmã, tem pecado aí, viu? É pecado. Irmão, aquilo que Deus justificou está limpo. Deus perdoou, o sangue dele lavou, é justificado, irmão. Não tem negócio de pecado. Para Deus, Deus não tem mais problema com o pecado, com os seus filhos, porque o sangue de Cristo é suficiente. Então, os 3 amigos condenou, quase o livro todinho condenando. Mas no capítulo 14, eu fiquei admirado com essa parte, a qual Jó diz assim, olha, o que é a vida? O que é a vida? Senão como uma flor, que logo cresce, o sol surge, seca e morre. O que é a vida, senão como uma sombra, que ela vai passando ligeiro e se esvai. Não é não como um rio, que logo bate o sol e evapora, ou como um riacho que a água escorre e seca. Assim é a vida. Aí foi quando ele falou, Jó 14:7. Quer esperança para uma árvore cortada? Há esperança? Suas raízes secam, o seu tronco morre, seus ramos não brotam, há esperança. Mas assim, aos cheiros da água, ela torna a ter vida. E há um renovo. Porém, Jó falando isso, quando chegou no versículo 38, e o que eu achei interessante é que no versículo 13, se eu não me engano, diz bem assim, veja só o que Jó falou. Olha, poderia o homem escapar da ira de Deus? Quem dera eu, Deus me levasse ao inferno e me deixasse lá por alguns momentos, para escapar dessa ira, porque eu não aguento, e depois ele tornasse a me trazer de volta. Irmão Jó estava dizendo que era melhor a punição de Deus no inferno do que na terra, porque na terra ele não estava aguentando, porque o sofrimento não era só aquilo, era tudo aquilo que ele via, e no inferno era só por algum instante, se Deus deixasse ele lá e depois tornasse. Meu irmão, olha, as pessoas querem isentar e rasgar e tirar essa parte do inferno da Bíblia. O inferno existe. Eu acredito que é melhor uma vida toda aqui na terra, ainda que fosse de sofrimento, do que um segundo no inferno. Um segundo no inferno. Pastor, eu estou falando pessoal, eu. Irmão, eu não quero entrar nessa área, mas... E por isso que eu quero trazer a nós hoje, que há esperança para uma árvore cortada, porque ainda assim, Jó com tudo aquilo, e no capítulo 38, Deus começa a dizer, Jó,
Quem é você? Primeiro ele diz assim, porque ele começa a indagar a Deus. Por que Deus fez isso? Porque Deus fez aquilo? Aí Deus pega e fala agora bem com ele. Diz assim, Jó, agora quem vai perguntar a você sou eu. Se veste agora como um guerreiro, cinge seus lombos, porque agora eu vou falar umas verdades na sua cara. Agora aguenta aí. Vou falar agora o meu linguajar. Aguenta aí, peão. Segura aí. E aí Deus começou a falar, onde é que você estava? Onde eu comecei, quando eu criei a terra, quando eu fiz os anjos começavam a cantar, e coloquei as dimensões certas na terra, e coloquei ela no meio do universo, coloquei um firmamento, um cordel, as dimensões, comecei a colocar limite nas águas, e Deus começou a falar, mas onde é que você estava? Onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava? Agora, como é que você agora fala sem entendimento, com a mente obscura, sem conhecimento nenhum? Aí entra no capítulo 42, versículo 2, eu queria ler com vocês essa parte, amém? Aí Jó fala, sei que tudo podes fazer, todas as coisas, nenhuma dos teus planos pode ser frustrado. Próximo, tu perguntas, quem é que te obscurece o meu conselho e sem conhecimento? Certo que falei de coisas que eu não... Coisas maravilhosas demais que eu... Então Jó falava aquilo que não sabia. E ele começou a dar a Deus. Por isso que as pessoas até cantam aí. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Olha, Lenildo. Meu irmão... Está totalmente fora, Deus não faz isso não, irmão. Deus dá e Deus toma. É só ver Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não há sombra de dúvida nem variação. Variação é dar e tomar, dar e tomar. Nem dúvida, ele dá, está dado e pronto. Se quiser usar para o inferno, use. Se quiser usar para ele, use. Por que há tantas pessoas talentosas sendo usadas para o inferno? Deus deu, quem foi que deu? Ai, Satanás, e eu? Tu deu nada, pé troncho, fedorento, desce nada. Desce nada, tu tem nada, nada. Mas só que ele rouba a glória que é de Deus. Esse é o prazer dele, é um carrapato, cupim, pulga. É, parasita. Aleluia. Mas aí eu gosto do versículo 42, 10. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte e trouxe tudo de volta. Coloca, eita aí, tá aceita a mídia. Dê uma salva de palmas para essa mídia aí. Eita glória, aleluia. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Aí eu pergunto a você, meu irmão, Deus deu em dobro. Está vendo aquela riqueza toda que eu falei? Deus deu em dobro. Deus ainda disse que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Aí Deus, para dizer que dá mais, ele disse, pô, eu dei e dei elas mais bonitas do que as outras. Olha, irmão, Deus faz infinitamente mais. Aí eu pergunto aqui à igreja, eu digo, há esperança para a árvore cortada? Aleluia, aleluia. Eita glória, Jesus é bom. Certa vez em Marcos 4,35, Jesus disse assim, em uma passagem, passamos para o outro lado da margem. Só que no meio do percurso, no meio do caminho, Jesus num barco, à margem, levantou-se uma tempestade, e o que aconteceu? Mestre, mestre, vamos perecer, vamos morrer, não está vendo, acorda o mestre. E aí Jesus acorda ali. Eu vou me colocar como se fosse Jesus. Quieta, vento. Calma-te, mar. E aquela tempestade, aquele vento. Não tinha muito esforço, não. Calma, vento. Calma, vento. Ele sabia a autoridade que ele tinha. Calma-te, vento. Cala-te, mar. Agora eu te pergunto. Era Deus que estava levantando aquela tempestade contra ele mesmo? Tem coisas nessa vida, irmão, que é Satanás. E pastor, Tem coisas
que somos nós que nos parecemos com Satanás. Aí trazemos uma aflição para a nossa vida. E pastor? É. Então a gente tem que identificar. Tem coisas que somos nós, tem coisa que é Satanás, e tem coisa que é porque você está nessa terra mesmo, irmão. Eu esbarrar aqui, esse copo vai cair. Por quê? Porque a gravidade aqui faz parte dessa terra. O fogo, se colocar a mão, queima. Coisas vão acontecer. Caí, escorreguei, bati o carro, a moto. Satanás nos infernos. Quer colocar a culpa nele? Coloca. Mas tem coisa, irmão, que vai acontecer. É da vida, irmão. Estamos aqui. Jesus disse, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Mas diante de todas as coisas, irmão, diante de todas as coisas que acontecem, Deus é inocente. Fechou. Nunca será culpado de nada, irmão. De nada, nada. Nele só é luz e treva nenhum habita nele. Dele emana o amor. Eita, Deus poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus estava lá, de repente veio Simão, não, tudo morre, Senhor, tal. Aí Jesus disse, Pedro, olha, Satanás, ele está querendo peneirar você, ele está rogando, viu? Ele está, olha, Satanás, Jesus diz a Pedro, Satanás está rogando, querendo peneirar, quer dizer, triturar você, vocês todos, que está no plural, Satanás está querendo triturar todos vocês, mas eu, no caso Jesus, estou rogando por vocês. Então quer dizer, quando a gente vacila, quando a gente dá lugar e sai da cobertura espiritual de Deus, não tem nada não, é só um pouquinho. Deus não está vendo não, o pastor não vai saber não. Mas não tem nada não, só olhar, só falar, não. Irmão, você está dando lugar, o catingoso está vendo. Porque tem pessoas que têm mais medo e receio do Satanás do que de Jesus. Se eu falar Satanás, olha, pastor, não fala esse nome aqui não. Pastor, eu vim para a igreja. Fala Jesus, Deus. Olha, irmão, é o que tem aí no celular mesmo, o Zap. Não traz temor, irmão. Por quê? Porque tem temor. Eu vou dizer um negócio aqui. Vou dizer. Muitas vezes tem recados que vêm para as pessoas, elas são crentes lá do outro lado. Do outro lado, recados. Olha, fui lá e disse assim, que você... Oi, vai acontecer. Oi, meu Deus. Quem foi? Agora, se vier um irmão e diz, Deus diz que você é uma bênção, que as coisas vão prosperar na sua vida, se firme, deixa esse fulano que é atraso, e se firme em Deus. Não, aí eu não acredito. Não, aí não é Deus, não. Mas se for, ele vai pegar você, porque você fez o que não devia. Satanás vai dar, que o negócio lá falou, da mãe, então, está vendo, irmão, o temor, nosso coração, onde é que está? Jesus do céu, tu és bom, Senhor. Então, Satanás estava querendo triturar os discípulos, mas tinha alguém rogando por eles, amém? Porque Deus é proteção, é dizer, Ele é cuidado, irmão. A palavra de Deus diz lá no Salmo 90:12, nos ensina a contar os dias e alcançar um coração sábio, Senhor. Como assim alcançar um coração sábio e a contar os dias? Para que a gente entenda, irmão, que o nosso coração precisa estar diante de Deus, diante do Senhor. Isaías 40:31 vai dizer bem assim. Isaías 40, eu vou falar do 28. Não conheceis, não ouvis que Deus, o Criador dos confins da terra, Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga, e nem pode se esquadrinhar seu entendimento. Os jovens se cansam, os moços ficam enfadados e caem exaustos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como asa de águia, corre e não se cansam, caminha e não se fadigam. Eita glória, aleluia. Traga à memória aquilo que dá esperança, irmão. Sabe o que é voar como asa de águia? Voar como asa de águia, irmão. Eu fui pesquisar algumas coisas sobre a águia, algumas coisas que muitas vezes
pessoas já ministraram, está errado. E outras que eu fui pesquisar, está certo. Como? Mas daqui a pouco eu falo. É porque antes muitas vezes é muita palavra aqui, eu quero pular a etapa. Mas vamos lá, direitinho, devagarzinho, a gente chega lá. A águia, ela tem uma força na sua presa ali, anormal, irmão. Que quando eu fui pesquisar, a única coisa que se compara àquela presa dela, aquela garra, é a mandíbula de um leão. Eu fui pesquisando também e descobri que o peso dela, ela pesa uma adulta, pesa mais ou menos de 4 a 6 quilos. Ela tem a capacidade de levar uma presa com o mesmo peso dela, ou baixa um pouquinho, mas ela tem essa capacidade. Eu pensei comigo, rapaz, eu levar uma pessoa com o meu peso, hoje de manhã eu pesei, era 70, amém? Que eu estou fazendo uns negócios aí para o Senhor, me consagrando, irmão. Eu fico evitando, mas eu estou me consagrando, amém? E ali eu fui me pesar 70. Imagina eu carregar uma pessoa a quilômetros, 70 quilos. Mas é pouco. Eu ia voar com ela. Tu está entendendo a força que uma águia tem? Que ela impera sobre os céus, irmão. Que ela não olha feito galinha. E nem fica olhando só para o chão. Ela come coisa viva, não é creca. A águia come coisa viva. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que a palavra é viva e eficaz. A águia come aquilo que é vivo. Não come porcaria. Não sei se eu poderia falar isso aqui, mas eu já falei. Me perdoa, Senhor. Eu queria que a gente pudesse colocar a foto da águia, aquela primeira, que ela está com a cara bem bonita assim de frente. Aí, olha. Veja só o olhar dela, penetrante. A águia, ela olha para frente. Ela olha para o horizonte, irmão. Por isso que a Bíblia diz, eleve os seus olhos para o monte. Por que eu estou falando isso? Porque dias como esse, as pessoas começam muitas vezes a olhar para o chão. Não que as pessoas não possam sentir falta. Mas para isso é bom vir nos cultos de ontem, né? Que a irmã Kleber ministrou sobre sentimentos. Irmãos, você é mais forte do que o seu sentimento. Eu quero deixar bem claro que há esperança para a árvore cortada. Eu vou logo ser mais incisivo. Irmão, eu vou ver do outro lado as pessoas que se foram. O ricão e o mendigo. O mendigo estava lá, foi para o céu. O ricão foi para o inferno. Mas no inferno, um lá dizia, olha aí a ponta do dedo. Tu teve os teus bens. Aí depois ele disse, então faz um favor, vai ministrar lá para alguém lá da minha família. Então quer dizer, no inferno tem lembrança, viu? E querendo que aquele ente querido não fosse para o mesmo lugar dele. Então quer dizer, quando a gente for embora, a gente vai para um lugar qual a gente vai ver os entes queridos. Há esperança para a árvore cortada. Ainda o cheiro das águas, irmãos. Vai brotar um renovo. Eita glória! Haverá sempre um renovo, irmão. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Eu quero só dar uma boa notícia para vocês e eu vou também me alimentar dela. Para Deus não existe morte, só existe vida. Você vai para um lugar onde só tem vida. Eu vou logo quebrar uma tese aqui. Negócio de reencarnação, purgatório. Isso aí, irmão. Por quê? Posso falar não, né? Perdoa então. Mas eu vou trazer uma... Quem quiser acreditar desse jeito, acredite. Amém? Aí isso aí é pessoal. Mas eu vou dizer por mim. Vamos lá, uma pessoa morre. Tu não acha estranho a pessoa ir lá, como esse camarada que eu falei que está na Bíblia, que ele falou, eu não quero que o meu ente querido venha para cá, vá para lá. Então, é possível a gente encontrar os entes queridos. Mas digamos lá, pastorzão, eu morro, eu acredito, digamos, né? Está repreendido, mas eu acredito que volta de novo. Aí, de repente, o pastor volta numa borboleta. Aí vem um irmão, toma uma recatada, mata a borboleta. Matou. Aí eu volto depois num corpo de novo. Aí eu evoluo.
Aí, de repente, eu evoluí. Eita. E agora? Mas não, só vamos conjecturar. De repente eu estou evoluído. Não, vamos entrar na conversa. Quem quiser acreditar assim é livre, amém, irmão? Aí, de repente, a pessoa evolui, aí morre de novo. Mas vai chegar um dia que ela não vai se encontrar com ninguém do outro lado, irmão. Não tem ninguém esperando ela, ninguém nem para conversar. Porque foi um jumento, uma borboleta, um camelo, uma pessoa evoluiu. E aí, me diz aí. Está entendendo, irmão? Não, onde? É porque eu fui para longe, amém? Fui muito longe agora. Vamos voltar para a águia, amém? Jesus, tu é bom. E a águia, ela é um animal peculiar, irmão. Ela impera sobre os céus. E quando ela faz os seus ninhos, ela faz em lugares altos. Dificilmente você acha um ninho de uma águia. É raro. Porque ela faz lugares muito altos e inacessível para poder chegar lá. Ela é um animal que ela só tem um casal. Ela não tem dois, não. É um só, para o resto da vida. Diga assim, eu sou águia. Eu sou águia. Meu irmão, dá na pedra, irmão. Casei já, eu vou com você até o final, irmão. Sou águia. É. E ali, quando eles vão ter os filhotes, o que acontece? Por isso que Deus nos compara com uma águia, irmão. Viu não? O olhar dela é para frente assim, né? Galinha não. Por isso que o povo diz, você é... Não, aqui só tem águia. Aqui é um viveiro de águia. Águia. E ali ela faz ninhos em lugares altos. E eu fui pescar como é que ela faz os ninhos. Ela pega uns pau mais grossos com um espinho grande. E aí cerca, feita aquela coroa de espinho de Jesus, mas só que gigantesco. E depois ela pega umas filepas mais grossas, depois uma palha, e depois pelo de animais, depois folhagem, depois uma folhagem mais fina. E ela faz um ninho bem fofinho ali. E aí vai lá, choca o ovo, de repente o filhotezinho cresce e ela vai alimentando, e de repente as asas do filhotezinho vai crescendo. Só que o que acontece? Ela vai tirando os pauzinhos, os gravetos e as folhagens, e tira as penugem, os pelos, e aquele ninho vai ficando pequeno, vai incomodando e vai furando os bichinhos. E eles acomodados, olha, não quer sair do ninho, e ela empurra a precipício abaixo, irmão, ela não quer saber não, empurra. Só que os bichinhos, irmão, já tem umas garrinhas e segura e fica enganchadinho, não quer descer. Tem uma hora que a águia vai cismar com aquele negócio. Ela diz, sabe o quê? Por isso que olha, tem que ser mãe. E ser mãe é isso. É pegar assim, levar, subir no alto céu e jogar. Deixa eu ver a queda. Aí o bichinho fica... Aí quando tu já beberando a cair no chão, aí ela dá um rasante. Que a velocidade dela normal é de 50 a 60 km. Quando ela vai pegar uma presa, chega a 160. Então ela pega o filhotezinho dela e sobe de novo. E aí vamos na adrenalina. Por que Deus está falando isso? Porque ser mãe... Aguenta aí, mãe. Ser mãe é saber criar os filhos. E não embonecá-los. Ensinar a viver. Porque muitas vezes a geração futura está sendo destruída porque eu sofri com meus pais. Seu pai soube criar você e você não está sabendo. Mas eu tinha que buscar água na cacimba, eu tinha que ir longe, no sol quente, eu tinha que lavar, papai e mamãe ia trabalhar na roça, e eu fazia. Aí vai embonecar os menininhos. Não, bichinho. Não, olha, lavar uma louça, não. Enquanto tiver mãe, eu vou incluir até as vó também. Enquanto tiver vó... Os meninos de hoje não lavam a louça, não lavam um banheiro, não varrem uma casa, não sabem fazer um arroz, não quebra nem um ovo para não melar os dedos. Isso não é ser águia, irmão, isso é ser galinha, viu? Águia, meu irmão, águia! Águia! Bora, Rebeca, cuida! Tu não viu não que ela falou? Eu sei que de vez em quando, mas a senhora dá um choque de realidade. E eu vou dizer outra coisa.
Filho de crente não é crente. Filho de crente tem que decidir por Jesus, tem que ter suas experiências e se tornar um crente. E eu vou dizer, vou falar. Olha, ela é minha filha, ela tem que ter as experiências dela. Eu não tenho condenação nenhuma, porque eu elogiei e ela está sendo bem cuidada. Vai ter, irmão, seus filhos, o nosso trabalho é cuidar. Ensinar a viver, porque um dia vai sair debaixo de suas asas. E o que você fez? Não dá não. Eu vou para casa de mãe. Você pede demais. Esse homem é folgado. Essa mulher é chata. Aí volta lá com mala e cuia. Ei, cresceu. Aí a mãe diz assim: na minha casa sempre vai ter abrigo. Ei, não faça isso não. Você está fazendo mal. E pastor. Eu sinto muito dizer. Glória a Jesus. A gente não está criando os filhos para nós. Eles não são meu. Ele não é dela. O meu filho, a minha filha, eles não são meus. O que a gente puder fazer, a gente faz. Mas não devemos criar para nós. Cria um homem prendado. Eu vou dizer para umas mães aqui: não, mas ele tem irmã e tem irmã e tem a gente. Não precisa não fazer arroz. Ensina ele a fazer um arroz. Irmão, com 24 anos, eu vou dizer uma experiência. O tempo está avançando. Vou dizer uma experiência. Eu fui criado na rua. Minha mãe me criou muito mal. Quando meu pai me chamou para trabalhar com 12 anos, eu era um preguiçoso. Só queria soltar pipa, jogar videogame e estar na rua brincando de bola. E deu trabalho para ele. Quando ele foi para me ensinar, foi abaixo de grito: seu burro, cimento de bucha, não vai dar para nada. Foi assim. E eu chorava. Mas glória a Deus, está vendo aquilo? Chorando. E minha mãe querendo me encobrir. Deixa o menino, Roberto. Roberto, pega muito no pé. A profissão hoje que eu ganho dinheiro é com o quê? Que eu sustento a minha casa. O que eu aprendi a fazer, meu irmão. E se não fosse aqueles gritos? Teve uma época que eu inventei de ser rebeldezinho e fui, sabe de uma coisa? Eu sou dono do meu nariz, sou de maior, eu agora vou trabalhar, eu cuido da minha vida. Fui lá para pegar frete aí, nessa feira dessa Sulanca. Aí, irmão cheio de cala, irmão de menina, cheio de cala de bolha. E o que eu ganhei lá, quando as barracas foram estendidas assim, eu disse: mas rapaz, aquela mulher ficou de me dar, de eu pegar novamente a feira dela aqui, essa daqui, eu não sei mais. Cheguei em casa com R$2. Aí dei a minha mãe e fiquei sem. Esse futuro. Vai querer. Está entendendo, irmão? Choque de realidade. Como eu estava falando, eu fui expulso de casa 4 vezes. De uma só. Vou falar só uma só. Uma só. Mamãe não soube criar. E aí quando chegou na hora, não. Tem suas irmãs que faz, eu faço. Aí quando pensou que não, mundão aí dá volta. E aí eu fui expulso 4 vezes e outros dias eu conto mais uns testemunhos. Mas eu me deparei morando de favor, perto de um córrego, a qual eu não sabia cozinhar, não sabia fazer feijão, arroz. Bati na casa da senhora do lado. Eu disse: moça, é porque eu estou morando aqui de favor, eu queria saber como é que faz um feijão. A senhora pode me ensinar? Aí ela falou como é que era, sabe? Aí quando eu cheguei lá dentro lá, eu disse: e agora, como é que eu vou ali comprar uma galinha? Aí comprei a galinha, tinha recebido uma instrução, mas agora como é que faz essa galinha? Aí tinha uma panela velha lá na oficina lá, sabe? Oficina, sem sabão, sem detergente. E aí o que acontece? Mas tinha um fogão velho, eu disse: oxe, vou me criar aqui. Aí eu peguei, não tinha faca. Não tinha faca. Tinha óleo. Mas não tinha sal. E agora, o que eu faço? Eu disse: rapaz, o que eu vou cortar essa galinha? E agora? Aí eu peguei a galinha e joguei debaixo da torneira, comecei a lavar ela assim, ó. Aí depois eu peguei na quina assim da casa e comecei a quebrar ela. Tu quer? Você sabe o que é criar um filho? Você sabe o que é criar um filho? Seja águia. Eu sei que mudou esse rumo aqui, mas a ministração foi para ser mãe. Ser mãe é ser mãe.
Ser mãe é criar o filho e desmamar. Desmamar. Vocês me amam ainda? Glória. Voltando para cá. O processo de renovação. Eu aprendi que, eu vi já muitos ministros falar, a águia passa por um processo de renovação, porque ela vive até 90 anos, e aí quando chega beirando 40 e 45, ela vai passar por um processo de renovação feita a ave fênix. Aí eu fui ver, é mentira, balera, é conversa fiada. Para dar vazão à administração, olha, a águia, não. Mas a águia, irmão, ela tem um processo de renovação em si. Em tempo, ela tem que arrancar as penas dela porque fica grossa, e ela tem que esperar um tempo certo para as outras penas voarem, voltarem a tornar para ela poder voar e ficar leve. Em tempos, ela vai ter que arrancar, feito um cachorro que eu tenho lá, que as unhas dele crescem, ele mesmo vai lá na pedra e afia ela. Então, de tempo em tempo, a unha da águia cresce e torna ali de um jeito que não dá mais para ela pegar, mas ela vai lá e afia. Então, ela está sempre em um processo de renovação. Em tempos, a águia, o bico dela, de tanto ela comer animais, o bico dela quebra, o bico dela cega, e ela vai dar lá na rocha e vai afiando até voltar a tornar. E por que o pastor está falando isso? Porque aquelas pessoas que elas vivem com foco no Senhor, elas sempre passam por um processo de renovação. Por quê? Porque elas estão sempre em aperfeiçoamento, elas estão sempre aprendendo. Elas estão sempre crescendo, querendo mais. E aí confirma o que o Senhor falou. Aqueles que esperam no Senhor voarão como asas de águia. Quando ela vê uma tempestade, a águia, ela vê uma tempestade. O que ela faz? Ela não vai agora dentro da tempestade. Porque senão o furacão pega ela com tudo e depena ela. Ela fica um frango. O que ela faz? Ele vem, mas só que ela vê o quê? Ela vê uma tempestade e ela também não desvia. Se eu sou maior do que você, aí vem, eu sou maior, aí vem o furacão, destruindo tudo. Aí ela diz, eu não tenho medo de você. Só que ela pega um rasante assim, aí ela diz, está vendo que eu sou maior do que você? Olha você aí, tempestade, e a tempestade comendo tudo aqui embaixo. E ela só vê no céu azulado, em cima das nuvens, irmão. Vindo aquilo tudo branquinho. Ei, não tenha medo das tempestades, irmão. Deus fez você e eu para sobressair sobre todas as adversidades, irmão. É o quê? É morte? É doença, irmão? É o quê? É filho? É tragédia? É o quê, irmão? Deus fez você para sobressair sobre todas essas adversidades. Aleluias. Aleluia. Olha, tem um texto que me chamou a atenção, não vai dar para ministrar tudo, eu vou dar uma resumida agora em cima de um texto, e aí nós vamos passar um vídeo, amém? Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, a quem, por meio da fé, obtivemos graça, e por meio dessa graça, uma esperança. Veja aí, uma esperança, e por conta dessa gloriosa esperança, a gente se alegra. Veja, temos uma graça, temos uma fé, somos justificados, temos esperança, amém? Mas eles não, mas nós nos gloriamos nessa esperança. É pecado se gloriar? Aí alguns dizem, olha, toda a glória pertence a Deus. Ô Zé, Deus está dizendo aqui que é para nós nos gloriarmos na esperança. A ministração de hoje é o quê? Esperança. Nós nos gloriamos na esperança. Aí diz mais assim, mas não se glorie só na esperança. Se glorie também na tribulação. E nela, persevere. Porque a tribulação vai trazer perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aí eu posso dizer a vocês, meu irmão, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Mas vai lá ver, ele está dizendo assim, foi derramado. E sabe qual é a evidência de que ele é derramado? É de que eu e você, na tribulação e na dificuldade, persevere.
esteja alegre, convicto, tenha esperança e evidencie o amor nessa área. Eita, glória, aleluia. Olha, eu vou finalizou, só para a gente ter uma ideia de como Deus quer a gente na tribulação. Eu vou colocar um vídeo e vou narrar um pouquinho no que eu vi nesse vídeo. Irmão, diante da tempestade, dos conflitos, das brigas, dos rumores, de morte, de perda, de tudo, irmão. Olha como é que Deus quer. Último. Presta bem atenção. 1000 cairá ao seu lado e 10.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido. Amém? Eu queria chamar o louvor para cá. Deus é bom, tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Ei, a palavra que Deus deu a toda aquela pessoa que ele encontrou chorando foi, sabe qual? Não chores. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra. Quem crê em mim, ainda que morra, e todo aquele que crê e vive, nunca morrerá eternamente. Há esperança para a árvore cortada. Na jornada, a missão do diabo é roubar e fazer eu e você ser destronado e perder essa convicção firme que nos leva à glória. Eita, Deus poderoso. Jesus, tu és bom, Senhor, tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom e tu és bom. Aleluia, aleluia. Não, tá bom. Eu queria que a gente pudesse ficar de pé. Depois você lê em casa Hebreus 6:19, amém? Essa esperança para nós é uma âncora. É uma âncora firme, irmãos, que nos conduz adentre aos céus pelo santuário celestial. Ei, essa é a âncora. Irmão, a gente está aqui, mas isso leva muito mais, irmão, do que apenas essa terra, irmão. Nós vivemos uma viva esperança. E eu quero dizer a você que está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a noite. Receba essa esperança na sua vida. Receba. Não perca, irmãos. Não perca essa oportunidade. Que esperança é essa? É de receber Jesus Cristo como seu único Salvador. Aquele único que morreu e ressuscitou, que está vivo, entrou adentro do reino celestial e está no céu. É Ele que vai te receber lá. Se você em vida disser assim: eu o recebo, aceito Ele como a minha esperança nessa vida, eu cansei de lutar com as minhas forças, eu quero mudança para a minha vida, eu desisto, eu coloco agora toda a minha esperança nele. Se você está aqui e quer aceitar Jesus Cristo como a sua esperança, seu Salvador, essa é a noite. Levanta a sua mão para que a gente possa orar pela sua vida. Você está aqui nessa noite? Não tenha vergonha dele. Tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor e quer se reconciliar com Ele nessa noite?
Todos são crentes. Lavados e remidos. Tem alguém com alguns sintomas de enfermidade? Se tiver, não tenha vergonha, levanta a sua mão, a gente vai orar daqui mesmo. Todos sarados? Aleluia, glória a Jesus. Fecha seus olhos aí, fazendo um favor. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu zelo. Obrigado. Mas eu sou, Pai. Eu sou uma pessoa, Pai, livre para o Senhor trabalhar. Me molda, Senhor, e continua me moldando, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Não peço só que me molde, Pai, mas todo aquele que der lugar ao Senhor, Pai, porque o Senhor é um ótimo oleiro, Senhor. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que houve aqui. No nome de Jesus, e quem crê diz um. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Vocês receberam? Eu recebi tudo. Eu só não gosto muito desses filmes de guerra. Quando aparecem essas coisas, eu fecho o olho. Aí eu não entendo nada que está acontecendo. E a pergunta que não quer calar é: minha gente, ele comeu essa galinha que ele fez? Comeu, minha gente. E ele está vivo. Então deu certo. A gente vai para um momento bem importante agora de dízimos e ofertas. Mas antes eu quero fazer uma prestação de contas com vocês do dinheiro do terreno. A gente ficou toda a primeira semana do mês, está passando o valor que a gente arrecadou durante o mês do terreno. A semana passada era para estar fazendo isso, mas eu não estava legal não, estava meio ruim, aí estava lá atrás, mas a gente falou ontem e vai falar hoje. O valor que a gente tem hoje no nosso caixa para a compra do nosso terreno é R$ 63.812. Queridos, eu não sei você, mas meu coração se enche de alegria, amém? Esse mês entrou mais porque a gente ganhou uma máquina de costura, vendeu ela por R$1.000. A gente fez o bazar semana passada, deu R$950 do bazar. E sábado a gente vai colocar de novo e vamos embora trabalhar. Como eu disse, o que tiver dentro da nossa condição, queridos, para fazer, dentro da nossa força braçal, a gente vai fazer. E Deus, Ele vai fazer a parte dele. Amém? Então, se você quiser ofertar para o terreno, tem um QR Code bem grandão que a gente colocou agora perto do bebedouro. E se for em espécie, pode entregar ao pastor Moisés. Amém? E dizimar e ofertar, a gente precisa dizimar e ofertar até ir para lá, porque a gente precisa manter esse lugar. Amém? A gente precisa pagar aluguel, água, luz. Mas eu creio, queridos, que Deus está fazendo. E eu sei dentro de mim que vai ser esse ano ainda, que a gente vai estar celebrando junto daquele terreno. Amém? Então, com essa consciência, saia do seu lugar, dizime e oferte com alegria.
Deus é bom, amém. Você pode estender suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graças, Pai, por esses dízimos e ofertas, Pai. Sabemos, Pai, que é para manutenção, Pai, da tua casa aqui nessa terra, Pai. Declaramos multiplicação. Em nome de Jesus, quem crê diz um amém. Vocês podem sentar um pouquinho. Sabe, queridos, e continue pegando com a gente em oração por esse terreno. Deus, Ele pode fazer o sobrenatural do dia para a noite, amém? Deus está vendo que a gente está fazendo a nossa parte. E eu sei que Ele vai fazer a dele. Mas vamos orar mesmo, chamar a existência, dinheiro chegando, para a gente comprar o nosso terreno. Antes de dar os recados, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Amém. As meninas vão estar entregando uma lembrancinha para vocês. E até vocês receberem, vocês ficam com a mão levantada. Amém? As diaconisas e as tias do infantil vão estar entregando. É um carinho, um mimo da igreja para vocês. Tem duas aqui na frente. As meninas da primeira fileira. Tem até uma musiquinha. Lembra da minha, viu, meninas? Hoje veio menos mãe do que o normal. É porque muita gente viaja. Quem tem mãe longe, viaja para ver as mães. Amém? Vamos para os recados agora. Terça-feira, culto de oração, 7 horas da noite. Queridos, terça-feira, eu saí daqui, olha, não estava em mim não. É um culto maravilhoso, você que pode, venha, que é uma bênção, amém? Quinta-feira, culto, 8 horas da noite. Venha-se embora congregar. Sábado, culto da família, 7h30 da noite. Venha conhecer o nosso Verbo Shop. A gente tem 4 indicações. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Top. O que você pode fazer para receber de Deus? Gere expectativas. Pleiteie a sua causa. Quer dizer, esse livro é bem pequenininho, eu tenho ele. Ele é tão poderoso. Talvez você tenha algo em Deus que você quer, que você precisa. Queridos, esse livro é um tesouro. E revertendo situações sem esperanças. Tem até uma árvorezinha. Eu lembrei da árvore cortada. E um monte de árvore cortada. Sai, fofo. Passa lá, compra e investe na sua vida espiritual. Amém? Ceia do amor. Diga, se eu tenho, o meu irmão tem. Então você pode trazer um kit de alimento e entregar para o pessoal do diaconato. E se você estiver precisando, com eles também. Discipulado, ainda dá tempo, né? Não teve aula hoje, vai ter aula domingo que vem. Não tem. Ixi. Pronto, dia 25 vai ter aula do discipulado. Se você está aqui e ainda não começou a fazer o discipulado, dê o seu nome a Edna, ao pastor Neto, amém? Vamos embora se envolver, porque o propósito é muito maior do que nós mesmos, amém? Verbo Café, ainda tem?
Queridos, essa cantina é em prol do acampamento dos adolescentes. Mesmo que você não esteja com fome, passa lá, como um pastel, como um croissant. Compra que a gente vai estar investindo no acampamento dos adolescentes. Olha aí cada coisa maravilhosa. Bênção de Deus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez que nunca veio para a igreja? Irmã André, é a primeira vez que eu estou aqui. Tem não, né? Todos de casa. Os aniversariantes da semana. Quem fez aniversário essa semana? Ninguém fez aniversário? Letícia veio. Quem mais? Só ela mesmo. Ela já vem, viu? Jesus. Aleluia. A gente pode ficar de pé, fazendo favor. Amém. Glória. Amém. Jesus é bom. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Aleluia. Glória a Jesus. Quero dizer a você, irmã, que você é especial, viu? Amém? Ele colocou algo em você que é diferente. Não deixe nada roubar essa alegria tua, não, viu? Tem contagiado pessoas. Tem feito a diferença. E levante-se para a bandeira de Cristo. Deus tem visto a sua dedicação na obra e o teu amor. Fecha seus olhos. Pai, obrigado, Pai, pela vida da tua serva, Senhor. Obrigado pelo Senhor acrescentar em tudo que ela fizer, Pai. Dá sabedoria a ela, Pai. Guia ela, Senhor. Realmente o Senhor conduzindo, o bom pastor, conduzindo a sua ovelha, Pai. Obrigado, Senhor. Ela despertando, Pai, seus dons e talentos para Ti, Pai. E o Senhor dando vida, Pai, de paz em abundância, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Queria só pedir um minutinho a vocês. Amém? Eu queria que todas as mães, se possível um pouquinho rápido, viessem aqui para frente, para que eu pudesse orar pela vida de vocês. Amém? Isso. Aleluia. Glória a Jesus. Vai dar tudinho, amém? Glória a Jesus. Isso. Jesus, Tu és bom, Senhor. Glória a Jesus. Amém. Eu vou orar, vocês abaixam a cabeça. E quando eu estiver orando, eu vou encostar a minha mão sobre a sua cabeça. Aí se você quiser ir saindo, aí você fica livre, amém? Mas se não quiser também, eu vou encostar a minha mão em cada cabecinha aqui, amém? Mas não é minha mão, é a mão dele sobre, amém? É a benção dele. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essas mulheres, Pai, que têm feito a diferença, Pai. Tem aprendido direto da fonte, Senhor, para poder conduzir e levar para os seus lares, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu amor, Pai, conduzindo, Pai. Elas sendo realmente, Pai, a diferença desse mundo, Pai. Transformando, Pai,
situação, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Transformando, Senhor, situação, Pai, e quadro, Senhor. Sabedoria do alto, Pai. Sabedoria do alto, Senhor. Inspiração, Pai. Amor em abundância, Pai. Amor, Pai. Amor, Senhor. Dando sempre a outra face, Pai. Revelando sempre a Tua glória, Senhor. Trazendo realmente a alegria, Senhor. Sendo realmente, Pai, Teus anjos aqui nessa terra, Pai. Proteção divina, Senhor. Inspiração, Senhor. Inspiração, Senhor. Transformação, Pai. Mudança de rota, Senhor. Prosperidade, Pai. Prosperidade, Senhor. Prosperidade, Senhor. Prosperidade, Senhor. Prosperidade, Senhor. Crescimento, Pai. Ah, Senhor. Um amor, Senhor. Um zelo pelas coisas do Teu caráter, Senhor. Um zelo, Senhor. Um zelo, Pai. Um zelo, Senhor. Tua unção capacitando, Senhor. Um fluir do Teu Santo Espírito, Senhor. Mais e mais, Senhor. Libertação em todas as áreas, Pai. Que elas tocarem, Pai. Que a Tua bênção, Pai, as acompanhe, Senhor. Por onde elas forem, Pai. Por onde elas forem, Senhor. Por onde elas forem, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Nós abençoamos, Pai. Em nome de Jesus. E quem crê diz um. Amém. Aleluia. Faltou alguém, irmão? Faltou alguém, irmã? Amém? Queria que você deixa elas chegar. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz assim: que a bênção do Senhor não empobrece, ela só enriquece. Aleluia. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, obrigado por este culto, Senhor. Obrigado pelo nosso coração entregue ao Senhor. Obrigado pelo Senhor ser o motivo da nossa esperança, Senhor. Obrigado pelo Senhor ser a nossa motivação, Senhor. Obrigado porque há, Pai, esperança para a árvore cortada, Senhor. Aos cheiros da água, Pai. Obrigado pela Tua glória, a Tua presença majestosa, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelos Seus anjos guardando cada um aqui, cada família representada, Senhor. Obrigado, Pai. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações com o Santo Espírito seja sobre todos nós. E quem crê diz um. Amém.